Estamos de volta aqui ao podcast, ao Niterói Cast, o podcast da FLIM, da Festa Literária de Niterói, que tá bombando, tá um arraso. E agora eu tô com convidadas mais que especiais. Eu tô aqui com a Liz Negrão, que é professora de escrita criativa e escritora. Tô aqui com a Isa, do Cactus Reads, e com a Luana, do Luaninha Reads. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Em primeiro lugar, eu quero saber como é que tá a FLIM, como é que vocês estão curtindo? Chegaram agora, vocês já curtiram bastante? Quero saber como é que tá aí o aquecimento FLIM. Eu tô amando, porque assim, é a primeira FLIM que bomba, realmente. A gente teve uma FLIM em 2023 que foi bem menor, e esse ano eu sou da cidade, então eu tô assim, maravilhada com a repercussão, com as atrações importantes que estão vindo pra cá, e com muito orgulho que eu vejo Niterói bombando na literatura. Tô quase chorando aqui. Somos duas, a gente fica tão emocionada, né, de ver a literatura de uma forma geral ganhando. E tô aqui desde quinta-feira, inclusive. Sim, a gente fica empolgado, né? Meninas, vocês como influenciadoras literárias, vocês imagino que vão a bastante eventos também. O que estão achando da feira? Estão curtindo? Chegaram agora há pouco. Vocês chegaram agora há pouco tempo, né? Assim, a gente acabou de apresentar a mesa ali com a Liz, aliás, sobre escritor influencer, influencer escritor, sobre como as redes sociais influenciam os escritores, que agora eles têm papel de influencers também, né? São obrigados a serem influencers. Isso. E a feira tá belíssima. Tem pessoas ilustríssimas aqui, famosíssimas. Sim. Tá bem cheia até, o evento tá lindíssimo e é muito legal que tá dando certo. Normalmente a gente só tem a Bienal de Parâmetro, né? Só que hoje em dia algumas feiras e algumas festas literárias estão surgindo e a FLIM veio fortíssima esse ano, fortíssimo. Sim, muito legal. Então, nessa mesa que vocês, aproveitando o assunto da mesa de vocês, sobre essa posição de ser influenciador, na verdade, hoje várias profissões, né? Você exige uma presença na rede digital, na rede social principalmente. E o que vocês acham, assim, dessa cobrança? Exige uma cobrança de você ter que estar na rede social. Como vocês enxergam essa relação e o papel da rede social na carreira, especificamente agora falando do escritor? Pode falar. Bom, eu sou publicitária, então pra mim acho que trabalhar com rede social já é um negócio muito intenso, então eu tô o tempo todo sempre pensando em como transformar isso, né, em um trabalho e em alguma coisa pensando estrategicamente mesmo, mas eu acho que como influenciadora, pelo menos assim, olhando para os escritores hoje em dia, eu acho que as redes sociais abriram portas absurdas para eles, a gente até falou sobre isso hoje, né, para eles levarem seus livros adiante para um público que pode não conhecer o escritor, mas vai acabar se interessando pela obra e consequentemente vai conhecer o escritor e assim vai. Então eu acho que é necessário ser visto, né, principalmente sendo escritor, porque aí você pode abrir você pode abrir portas para influenciadores e para leitores conhecerem o seu trabalho, e aí vai virando uma bola de neve, porque a partir do momento que alguma coisa engaja na rede social, pode esquecer. A gente tem o caso da Colleen Hoover, que nossa, certeza, mudou vários casos, né, que assim, escritores anônimos, inclusive não sei se você já leu, já deve ter lido A Paciente Silenciosa também. Sim. Foi o caso dele, um autor independente, quando viu já tá até com adaptação prevista para audiovisual. Então acho que esse poder eu também sou formada em comunicação, também sou publicitária, então a gente hoje estuda muito, né, sobre esse papel das redes em qualquer carreira, na verdade, mas principalmente, né, da literatura. E assim, eu quero saber de vocês, como que começou, vocês como influenciadoras literárias e você também já produzindo conteúdo, assim, na verdade você pode até não se dizer influenciadora, mas todos nós influenciamos. Sim, influenciadora. É que ela falou, olha, eu sou professora, eu falei, influenciadora. Influencio também. Influência sim. Positiva, né? Até como mentor, uma posição de autoridade. Então, nesse cenário, assim, de influência, como que começou pra vocês, cada uma, né? Tem uma jornada, então, assim, cada uma vai contar a sua história de como que começou essa jornada no mundo da internet e como tem sido até agora. Quem quer começar? Bom, eu sou da velha guarda, né? Então, eu comecei a publicar minhas histórias na internet com 19 anos. Hoje eu tenho 38. Mentira. Então, e assim, eram fanfictions de Harry Potter. Meu Deus! Que legal! Queremos acesso a essas histórias. Elas estão lá.
plataforma você inclusive, no publicava? fanfiction.net. Ai, meu Deus! E no Floreiros e Borrões, que era brasileiro, né? Aham. Era, que hoje acho que ainda existe, é o Potterish. Sim. E aí eu comecei a publicar lá. Na época, eu tava lendo os livros e assim, não tinha acabado a série, né? Não tinha acabado a saga ainda. E aí eu falei assim, não, eu tenho que ver o final disso. E eu descobri no Orkut, gente, muito tempo atrás. No Orkut, uma história que contava ali a história. Bom, naquela época só tinha o livro 6, que era o Enigma do Príncipe. Não, desculpa, o Ordem da Fênix, 5. E aí, não tinha o Enigma do Príncipe ainda. E eu falei assim, mas o que acontece depois? E aí eu achei uma história no Orkut. E comecei a ler aquilo. Falei, nossa, mas faz tanto sentido. Gostei. E aí eu vi várias. Eu fui pro fanfiction.net. E entrou no buraco, já era. Eu entrei no buraco negro. E aí, uns 3, 4 meses depois, eu falei assim, por que eu não posso escrever a minha? E aí eu comecei a escrever, comecei a ter leitores. Eu falei assim, gente, as pessoas gostam do que eu tô escrevendo, essa baboseira. E eu comecei a tinha comunidade no Orkut com o meu nome. Olha! Sério? E aí começou a crescer de um jeito que eu falei assim, Jesus, que é isso? Aí, e foi. Fluiu. E fluiu. E até que aí veio Crepúsculo também, veio Crônicas de Nárnia, comecei a escrever um monte de coisa. E aí foi. E aí quando foi 2010 eu comecei a publicar minhas histórias. Em 2014. E aí a poesia ficava o quê? Engavetada, né? Só de reserva. Engavetada. E ficava engavetada lá de reserva, não mostrava pra ninguém. Fiquei escrevendo só ficção. E aí, até que um amigo foi na minha casa, viu o meu caderno e falou assim, o que é isso? Eu falei, é poema que eu escrevo. Aí ele, deixa eu ler. Aí ele leu e disse, cara, você tem que botar isso no Facebook, porque na época já era Facebook. Você tem que botar isso no Facebook. Eu falei, você tá louco? Quem vai gostar disso? Tá louco? Ah, não, coloca o primeiro. Aí eu tomei um pé na bunda, naquela época, eu falei assim, vou colocar. Cara, eu botei o poema lá, o primeiro, começou a bombar, veio um monte de gente. Eu falei, gente, que isso? E aí eu entrei naquele movimento do frasismo, né? Não sei se vocês conhecem, Sim. que é esse verso, frase poética que muita gente ontem tava um tempo feio aqui também, né? A gente conversou ontem, foi bem legal. E aí eu entrei nesse movimento também, conheci muita gente, fui pro Instagram, começou a crescer. E foi. E aí dali foi crescendo, aí fui pro Instagram. E eu sou formada em letras, sou professora, né, há muitos anos. E eu falei assim, por que eu não posso compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo, narrativa o tempo inteiro, por que eu não posso compartilhar? E eu comecei a compartilhar mesmo, porque a minha conta no Instagram, eu abri em 2017, eu acho. Eu tava muito no Facebook, né? E aí eu entrei em 2017 compartilhando poesia. Depois, ano passado, eu comecei a compartilhar sobre escrita criativa, sobre essa parte da criação literária, né? Sim. E comecei a dar mentoria e tudo mais. E hoje eu sou leitora crítica, faço várias coisas. Mas assim, foi assim, do nada. Fui crescendo. Fanfic do Harry Potter. Começou com incrível. fanfic de Harry Do Potter. Harry Potter. Gente, você sabe que muita gente também começa Muita gente. dessa forma. E uma curiosidade que eu não sabia, não sei se vocês vão ficar chocadas. O próprio 50 Tons de Cinza começou, você sabe? Era uma fanfic. Gente! Mentira, é original? 50 Shades of Grey, que é o original, vinha de uma fanfiction, do fanfiction.net, chamada The Master of the Universe. Você leu o original? Claro! Mentira! Eu sou dessa época! Gente, eu não cheguei a Que babado. Eu fui descobrir há pouco Gente, os tempo, pergaminhos secretos. The Master of the Universe. E hoje em dia, a legal. quantidade de livros que eram fanfics que muita gente A exatamente. maioral. bombou Fanfic de com Star fanfic. Wars. Instrumentos Mortais Sim, também, era de de Harry Potter. Potter. Não teve uma também. Eu li também a fanfiction. Eu não sei se foi fanfic ou se foi que agora estreou o filme com a Anne Hathaway. Aquele. Sim. era fanfic. Era fanfic também, não era? De Harry
era de boy band. One Direction. One Direction. Vamos nas fanfics. Só você? Alguma coisa assim? Não lembro agora. Uma ideia de você, não é? Uma ideia de você, eu acho uma ideia de você. E Fanfiction. Fanfic é muito divertido. é gente. muito Pelo amor de Deus. é maravilhoso. Não, e as coisas que a gente encontra também, muito em Wattpad também, tem de tudo, Ah, com né? certeza. Maravilhoso. Sim. E aí, aproveitando também, eu quero ouvir de vocês como começou essa trajetória pra vocês, assim, de criar conteúdo, de onde veio a ideia, se foi, tinha uma profissão e decidiu criar uma profissão nova, ou foi uma coisa mais espontânea, de, tô com um livro, preciso falar sobre ele, como que começou? Quem quer começar contando? Então, o meu, no caso, foi que eu perdi minha profissão do momento ali, eu fiquei desempregada uma época, e aí eu comecei a procurar alternativas e coisas pra fazer naquele momento em que eu tava nesse período, né, nesse ócio da vida, tava tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Desespero, pra ser mais sincera. E aí eu tava na faculdade e eu quis juntar essas coisas, porque eu já estudava muito na faculdade, produção de conteúdo, não sei o que, era a área que eu trabalhava como social media, só que eu ainda não sentia aquela paixão, aquela vontade de realmente criar algo a partir do zero. Eu adoro consumir conteúdo sobre criatividade, sobre criação, sobre processo de escrita criativa, eu acho incrível. E nessa época eu consumia muito conteúdo sobre criação de conteúdo e conteúdo literário. Eu falei, quer saber, eu acho que eu vou começar a falar de livro também, eu vou juntar isso, já que é o que eu faço mesmo. E aí deu super certo e virou uma alegria, assim, imensa. Que legal, Isa. E você, Lu, A minha história vem de um período muito triste, porque eu tava na pandemia, né? Completamente deprimida, saúde mental lá embaixo, igual muitas pessoas. Todos nós. E eu vi nos livros uma escapatória total da realidade. Eu virava à noite lendo livros, eu passava a noite sem dormir, que eu lia 3 livros no dia inteiro. Não foi um período muito saudável. Sim. Mas aí eu tinha todas essas opiniões sobre os livros e eu precisava fazer alguma coisa com as opiniões. E aí eu descobri também o TikTok, foi na pandemia que o TikTok começou a virar uma rede social gigantesca, que eu descobri que existia um BookTok. O BookTok. Existem pessoas que falam sobre livros na internet. Falei, olha, Sim. por que não eu? Por que não eu? E eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto de criar coisas. E eu terminei agora a faculdade de Direito. É um lugar muito fechado. Muito reprimido. Ele reprime muito sua criatividade. E eu sentia esse sufoco, eu precisava criar alguma coisa, seja de edição, seja por meio de coisas que eu falo. Então eu comecei a criar vídeos. E eu me divertia horrores, era a minha alegria, um período depressivo total. Minha única alegria era criar vídeo, gravar, editar bonitinho, porque eu adorava. Até hoje eu adoro editar vídeos. Então, e começou a dar certo. E quando uma coisa dá certo, eu sinto que nós todos sentimos isso. Você se sente na honra, pela sua honra, você tem que fazer aquilo dar certo. Você vai fazer isso dar certo. Exatamente. E aí eu tô aqui até hoje. E também cria uma comunidade de pessoas que estão passando. Tem até uma cena de um filme que eu gosto muito, que ele fala isso, é você pegar um livro e você se conectar com uma pessoa do outro lugar do mundo que você nem conhece, e vocês se conectam e criam uma comunidade como vocês criaram, né? Na internet. Eu não sei se vocês estão mais no Instagram, eu conheço vocês, né? Pelo Instagram, mas não sei se vocês também estão no TikTok, no BookTok. Sim, então, eu também existo no TikTok. Preciso estar. Eu precisava. Mas o TikTok eu tenho ainda, porque eu sou da o TikTok eu acho uma coisa mais intensa. É mais conteúdo o tempo todo, é vídeo mais autêntico, todo. né? Eu sinto que a galera pega assim, grava e começa a falar de uma forma. É uma vulnerabilidade que você tem que mostrar. Exato, eu acho que o TikTok tem uma grande diferença, assim. Eu acho que o Instagram ele é meio arrumado. A estética é assim, não, vamos nos arrumar. O seu melhor. E o TikTok é assim, sofá de casa. Fazer meio stories, da né? cabeça. O TikTok é seu pior, o Instagram é seu melhor. Exatamente. E uma coisa muito engraçada também, falando sobre processo criativo, sobre a gente expor os nossos textos, é legal porque o Instagram tem muito das pessoas conhecidas, muita gente reclama disso, né? Que tá ali aquele amigo, familiar. O TikTok, você tá... um bando de estranho que se conecta por interesse em comum, né? Então o TikTok tem muito puramente pelo também. Conteúdo, né? Exatamente. É uma coisa autêntica. Exatamente, tem muito essa migração, principalmente né, na geração mais nova. Então, e pra vocês, assim, nesse mundo de internet, até já tava conversando, inclusive, com o Tempo Feio, vocês acham, muito se fala sobre o fim da literatura, né? Então, assim, com a internet, com uma geração que é viciada em dopamina rápido, vocês acham que hoje a função social de vocês é justamente resgatar esse público? Ou vocês acham que tem uma possibilidade de, no futuro, a internet substituir ou ocupar um espaço, trazer uma invasão de leitores, assim, que pode ocupar um espaço maior, onde a literatura caminha para
por um caminho não tão, um final não tão feliz, assim. O que vocês acham disso? Particularmente, eu tenho falado muito sobre isso nas minhas redes sociais. Sobre isso, sobre como a literatura tá se perdendo. E a gente vê isso no pensamento crítico nas pessoas, na ausência de interpretação de texto, como é difícil você manter uma comunicação linear com uma pessoa, compartilhar ideias. As pessoas estão preguiçosas, preguiça de pensar, preguiça de refletir sobre as coisas. E eu falei recentemente sobre isso, sobre qual eu achava que era o meu papel nas redes sociais como pessoa com o poder de influenciar outras pessoas a mudar a vida da pessoa, a ler determinada coisa. Então eu fiz uma mudança um pouquinho drástica nos tipos de livros que eu levo para as pessoas. Eu comecei a levar mais livros que te obrigam, tem certos livros que te obrigam a pensar sobre alguma coisa. Esse é o poder dos livros, eles te obrigam a refletir sobre uma coisa que mesmo você não querendo refletir, você vai precisa. E vai impactar a sua vida. E às vezes cutuca, né? Alguma Exatamente, ferida. que precisa ser cutucada. Que se não for cutucada, a gente vive nessa apatia que a gente tá hoje em dia. Você vive na de ignorância. Exatamente. Sua vida. E tem uma coisa que, pra piorar, além da internet, a gente tem agora inteligência artificial. Né? Então, assim, as pessoas... Foi o que a Lu estava falando, assim, às vezes você põe... Eu também trabalho com comunicação, você põe um texto vendo bolo de laranja na porta da escola. Aí as perguntas são... É bolo de quê? Sim. Aonde? Nossa, Poxa, aquilo me dá... Na porta é inacreditável. Preguiça de pensamento. É preguiça de pensar. Então, a A literatura... gente vê nesse E assim, a literatura como exercício cerebral mesmo, assim, de você... é o melhor. Tem uma função não só social, mas uma função cognitiva até, né? Então, assim, para vocês, esse poder da literatura, entender que existem vários, claro, né, várias formas de influenciar, vários influenciadores, mas o poder social e transformador também, né, da literatura. Então, assim, para vocês hoje, qual é a maior dificuldade de estar nas redes hoje? Seja a exposição ou o público, ou se vocês lidam também, que sempre tem hate de alguma forma. Acho que é influenciador literário um pouco menos, né? Mas assim, porque geralmente tem alguns influenciadores que eles são mais altos. o hate. Porque às vezes discorda de alguma coisa, mas qual é o maior desafio? É a constante necessidade de criar, que muitos influenciadores também reclamam disso, né? Uma cobrança de você estar sempre criando, então isso às vezes te drena também uma energia vital, criativa. Qual é o maior desafio hoje para vocês nas redes? Eu acho que pra mim puxa muito isso que a Luana falou, porque as pessoas estão principalmente tendendo para esse lado de não pensar e não criar pensamento crítico sobre as coisas e querer se abster de muitas coisas e falar, não, porque não faz parte da minha estética pensar nisso. Sendo que a sua estética tem que ser construída baseada na sua estética e o seu maior bem vai ser a sua mente, vai ser o poder que você vai ter de construir aquilo. Você só constrói a maneira que você se porta no mundo porque você tem capacidade de adquirir experiências, de adquirir referências, e você faz isso por meio de livro, por meio de... Tudo que você consome na sua vida se torna uma parte sua com o tempo. E eu acho que as pessoas na internet, elas estão um pouquinho extremistas de falar, cara, se você não concorda comigo, principalmente pra questão de livro, quando a gente fala, eu não acho que esse livro foi legal pra mim. Não, mas você leu errado, você acabou o mundo. Exatamente. É um esvaziamento de pauta. Gente, demais. E eu sempre falo, tipo assim, eu gosto de pensar lendo livros. Então, se eu vou ler um romance meio, assim, água com açúcar, um negócio super leve, eu vou pensar, eu vou extrair alguma coisa, eu vou lembrar de alguma coisa que aconteceu comigo 5 anos atrás, um trauma que eu tive em algum relacionamento que eu nem sabia que aquilo tinha virado um trauma, e eu vou pegar aquilo pra mim. E aí tem gente que vem e vai falar, mas esse povo é chato. Mas eu quero ler pra não pensar. Mas se você lê, não existe. Você lê, você automaticamente pensa, você exercita a sua criatividade, a sua... Tudo, você tá ali envolto naquele mundo da literatura, não tem essa de você ler e não pensar. Engraçado, eu tava conversando com o Bookser hoje mais cedo, que ele falou justamente isso, que existe essa coisa de tipo assim, olha, se você não leu, sei lá, 100 anos de solidão e você não gostou, Você não... Isso inclusive tem todas as artes, né? Se você viu o filme de Kubrick e você não, meu Deus, porque você não é... Aquele clubinho seleto. Exatamente. Vocês acreditam que na arte, na literatura, existe uma hierarquia do que é melhor? Falando até de parte técnica, e a Liz acho que também vai ter um olhar apurado para isso. Numa parte técnica, existe o melhor? É a mesma coisa, só debate muito em música também, né? Música clássica é melhor que funk? Ou Dostoiévski é melhor que Colin Hoover? Vocês acham que existe uma hierarquia na arte, ou a arte ela é plural
e atinge as pessoas quando tem que atingir, da forma que tem que atingir, no momento que elas precisam ler aquilo. O que vocês acham sobre isso? Olha, eu acho que a arte é plural. Não existe espaço para todos. Existe espaço para todo mundo. Eu sou o tipo da pessoa que leio Crepúsculo e leio Machado de Assis. Ponto. Então Sim. não é uma coisa assim, não, mas... Bom, pode ser que, obviamente, o livro Crepúsculo, ele foi uma abertura para leitura para muitas pessoas. Eu, inclusive, conheço pessoas que nunca tinham lido um livro e foi ler Crepúsculo. E assim, é o começo de alguma coisa, né? É o começo de alguma coisa. E aí, assim, eu não acredito que, não, eu só posso ler isso aqui. Não, eu só... a cânone, como eu formada em letras, tinha essa coisa da academia. Não, você tem que ler Machado de Assis. Eu li Machado de Assis, eu gosto de Machado de Assis, mas eu levava o Harry Potter pra faculdade. Ficava lendo. Eu fazia... Gente, vou falar uma coisa aqui. Mas eu fazia contrabando de fanfiction. Como assim? Contrabando de fanfiction, eu fazia assim, tipo, a gente lia, né? Eu e as minhas amigas da faculdade, a gente lia fanfiction. E aí eu tinha impressora em casa, então eu imprimia o capítulo novo, compartilhava com as meninas. Que legal! E aí, então assim, não é leitura. Isso não é leitura? É leitura. Porque criaram o seu próprio clube de leitura. E estávamos lá estudando letras, teoria literária, sabe, todo tipo de criação, de licenciatura, inclusive, né, pra dar aula e tudo. Mas estávamos lá lendo fanfiction. Ali, então, você podia estar matando, podia estar roubando, mas você estava contrabandeando. Fanfiction. De Harry Potter. Que mal tem. Harry Potter. Não, é assim, e era de Harry Potter, era de Crepúsculo, era de tudo. E a gente tava até lembrando esses dias isso, morrendo de rir. Mas por que não? Por que tem que ter bolhas, sabe? Porque não, mas eu só leio Clarice Lispector. Cara, eu amo Clarice. Clarice é uma grande inspiração na minha vida. Mas por que eu não posso ler outras coisas também, né? Então, assim, existe sim espaço para todo mundo. Eu acho que a arte, em qualquer área, ela é plural. Sim. Ela precisa ser plural, porque ela precisa encaixar todas as pessoas. Sim. Entendeu? Perfeito, exatamente. E vocês, meninas, vocês também enxergam dessa forma? Ou vocês acham que... Porque também eu tava vendo até uma discussão no TikTok, que isso também é um discurso que pode ser muito... Existe a pluralidade, né? Mas também tem algumas pessoas defendem que, foi como a Liz falou, a gente pode ler Clarice Lispector, Machado de Assis, e a gente pode ler o Harry Potter. E o problema estaria quando a gente fica, às vezes, só em leituras muito superficiais. Então, que isso pode ser um discurso de alienação. Então, como que vocês enxergam também esse papel da literatura como até uma reforma social, botar de uma forma mais radical? Como que vocês enxergam esse equilíbrio? Sobre equilibrar leituras mais superficiais, mais rasas e leituras mais densas. Eu acho que qualquer um lê o que quiser, que há espaço para todo mundo, mas que existe com certeza uma diferença entre você consumir uma literatura de Machado de Assis, que é uma literatura complexa, escrita, que te obriga a refletir sobre determinados assuntos, e você consumir o livro da Colleen Hoover. Os dois podem te fazer bem de formas completamente diferentes. Sim. Mas eu acho essencial você equilibrar as duas. Pelo bem da sua cognição, do seu pensamento crítico, da sua reflexão de mundo, sua interpretação de mundo, eu acho importante você ter esses dois, assim, no seu currículo, sabe? Sim. E acho que tá tudo na intencionalidade também. Se você tem a intenção de ler sem pensar nada, então você meio que já começa indo pro caminho errado. Se você lê, independente do que você for ler ali, você, que nem eu falei, que às vezes eu leio um romance e eu extraio tipo, nossa, uma grande lição de vida. Acontece, entendeu? Acontece, Talvez tudo tá na intenção do leitor. Eu acho que as pessoas têm esse medo, né? De As pessoas conseguem esvaziar até Machado de Assis. Conseguem, pode ser, conseguem. tipo, nossa, é verdade. E eu acho que agora a gente também vai passar, existe também uma coisa geracional, né? Então, a forma que as novas gerações vão enxergar também a literatura, né? Então, tem muito isso também. Então, meninas, a gente começa a caminhar agora pro fim da nossa conversa. Eu, por mim, na verdade, esse é um assunto que eu poderia ficar aqui a noite inteira conversando, mas a gente também vai continuar o debate pela internet, trocando figurinha. Se vocês não seguem ainda as meninas, deixem até o usuário de vocês pro pessoal seguir. Vou até pedir pra você, pra não arriscar dar o usuário errado. Ali está como... lisnegrão.textos engavetados no Instagram. Perfeito. E no TikTok, mas o TikTok ainda não tem nada Logo mas mais, lá, logo gente, mais. vai trabalhar nesse vai ter que TikTok. criar. Mas já Temos que segue pra criar. garantir que logo vai. E vocês, meninas,
O meu é Capitudes, com 2 S's, Reads, em todas as redes sociais. Tô no Instagram, TikTok e YouTube. Perfeito. E o meu é Luaninha Reads, também em todas as redes sociais. Perfeito. Meninas, foi uma alegria conversar com vocês. Obrigada. Foi um prazer. E a gente vai continuar aí trocando figurinhas.